Olá, querido ouvinte, graça e paz. Deus tem nos dado o privilégio de começarmos mais um dia sob os cuidados dele e que nós possamos aproveitar de forma muito especial o tempo que Deus nos concede para levar o nosso coração, a nossa mente em direção a Deus e aos seus propósitos e aquilo que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Sou o pastor Wilson, da Primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondão, e quero dizer da minha alegria de estar novamente na sua companhia e tendo esse tempo para refletirmos na palavra de Deus, palavra esta que nos liberta, nos transforma e trabalha no nosso íntimo, vencendo estes gigantes na nossa alma que se apresentam para nos tirar a paz, a alegria e o bem-estar. Temos falado sobre os gigantes e hoje eu quero falar sobre mais um deles, que é a impaciência. E quero usar o texto do Salmo 40, verso 1, que diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Querido ouvinte, estudiosos classificam a impaciência como um dos principais sintomas do transtorno de ansiedade. Nesses casos, acompanhado à impaciência, estão o nervosismo e a irritabilidade. Escrevendo sobre as causas do transtorno, a psicóloga e psicoterapeuta doutora Márcia Estela Feliciano disse: na maior parte das vezes, esse transtorno de ansiedade acompanhado de nervosismo, irritabilidade e impaciência está relacionado à permanência do sujeito em ambientes ou situações geradoras de estresse, tensão ou pressão contínuos, ou então a períodos de preocupação causados por algum problema em alguma área da sua vida, seja de ordem profissional, afetiva, familiar, financeira e outras mais. Agora eu lhe pergunto, quem de nós não está relacionado à permanência em ambientes ou situações de estresse, tensão ou pressão contínua em alguma área da vida, seja profissional, afetiva, familiar, financeira, ou muitas vezes no dia a dia da escola, ou seja, em algum relacionamento. De uma forma ou de outra, com maior ou menor intensidade, todos nós estamos nessa panela de pressão e não há como sair dela tão cedo. E então o que faremos? Seguiremos todos vivendo e tolerando o nervosismo, a irritabilidade e a impaciência um dos outros? Que vençam mais forte? Não, com certeza, prezado ouvinte, Deus não nos criou para isso. Então qual é o problema de sermos impacientes? Em primeiro lugar, a impaciência, ela nos torna superficiais. Richard Foster, em celebração da disciplina, disse que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. Nós simplesmente não sabemos esperar. Tudo precisa ser para ontem, para já, imediatamente. A necessidade desesperada de hoje não é a de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade, ou seja, que saibam esperar. O salmista descreveu esse tipo de pessoa profunda que soube esperar em Deus, que se alimentou da palavra de Deus como árvore plantado à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Nesse mundo onde impera a impaciência, árvores de porte grande estão em extinção. O mato tem crescido no seu lugar. Em segundo lugar, a impaciência nos torna insensíveis, intolerantes e sem amor, pois sempre enxergamos o outro como objeto de satisfação ou obstáculo em nosso caminho. Dr. Lewis Schaeffer, fundador e primeiro presidente do Seminário Teológico de Dallas, conta que, em certa ocasião, quando estava orando com o pastor Harry Ironside, ficou admirado ao ouvir o pastor Ironside suplicar a Deus: ó Senhor,
Não permitas que eu venha a me tornar um velho ranzinza. Talvez ele tenha orado assim porque tivesse compreendido bem o perigo que corria de ser insensibilizado pela irritação e pela impaciência diante das tensões e das pressões constantes da vida à medida em que envelhecemos. A impaciência, que é fruto de orgulho e ansiedade, nos insensibiliza. Em terceiro lugar, a impaciência é fruto de nossa incredulidade. A impaciência nos torna superficiais. Ela também nos insensibiliza, mas o pior de tudo é que ela tem sua origem na incredulidade. John Piper, em Graça Futura, disse assim: impaciência é o que começamos a sentir quando surgem dúvidas sobre a sabedoria do tempo de Deus ou a bondade da orientação divina. Ela surge no coração quando um plano é interrompido ou desfeito. Pode ser provocada pela longa espera em uma fila de caixa ou por um golpe repentino que estraçalha metade dos nossos sonhos. O oposto da impaciência não é a negação superficial do problema, e sim a disposição sempre mais profunda, madura e pacífica de esperar por Deus no lugar não planejado da obediência. Esperar no lugar de Deus a caminhar um segundo passo de Deus. E a chave para isso é fé na graça futura. Então, amado ouvinte, qual é o problema de nós sermos impacientes? Em vez de se esperar em Deus, no lugar que Deus te colocou e no ritmo que Ele te impôs, você corre para fazer do seu jeito, com as suas forças, e você atropela as pessoas, declarando com palavras e posturas que não confia na soberania de Deus que dosa, controla e dirige todas as coisas, até mesmo a demora na fila do caixa. Carl Jung estava correto quando ele disse que pressa não é do diabo, ela é o próprio diabo. Quanto mais agimos impacientemente, tanto mais nos desligamos da graça de Deus, pois menos o buscamos, menos dependemos dele, menos esperamos nele e menos o amamos. Tanto mais nos tornamos superficiais, plásticos, tanto mais pisamos e machucamos as pessoas que estão ao nosso redor. A impaciência, pouco a pouco, nos torna em diabos. Quando os planos que fazemos, seja para o dia de amanhã ou o estilo de vida que queremos viver, são frustrados, a impaciência nos tenta em duas direções, dependendo da personalidade ou dos problemas que temos. De um lado, a inconstância, que nos leva a desistir, e do outro, a impulsividade, que nos destrói. Havendo obstáculos ou oposições, nós simplesmente abandonamos o barco. Ou, como se diz por aí, chutamos o balde. Seja o casamento, a oportunidade de emprego, a escola, o cursinho, a igreja, a fé. Já que não é do meu jeito, tchau. Pego o meu chapéu e vou embora. A impulsividade também nos tenta destruir. Havendo obstáculos ou oposições, nós agimos no impulso, de forma irrefletida, irresponsável, com a força, no grito, sem amor e sem tato. Tem que ser do meu jeito e pronto. Seja qual for o caminho escolhido pela impaciência, seja a inconstância ou a impulsividade, a questão fundamental a ser tratada não é o seu traço de personalidade, mas o fortalecimento da sua fé e da sua confiança em Deus. Ou você aprende a viver pela fé e herda a vida eterna, ou você viverá pela sua própria força e vai fracassar feio eternamente. A impaciência é filha do nosso orgulho e incredulidade. Ela surge da nossa frustração por não controlarmos o que e quando acontece em nossas vidas. Nós podemos perceber essa dinâmica no deserto, entre o povo de Deus, quando tinha acabado de ser liberto da escravidão e da opressão. Números 21, 4 e 5 diz: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus. Olha só, mesmo depois de Deus tê-los tirado do Egito, caminhado com eles pelo Mar Vermelho,
eliminado seus inimigos atrás deles e alimentado eles com comida que descia do céu, eles ainda ficaram impacientes. Por quê? Porque a vida que Deus havia prometido a eles, o tipo de vida que eles realmente queriam, não veio de forma rápida o suficiente. O caminho que ele havia escolhido para eles era mais longo, mais difícil e mais doloroso do que esperavam. Eles ficaram com raiva sobre o quanto eles não podiam controlar. Tanto que, de fato, eles começaram a ansiar pela crueldade de Faraó. Pelo menos no Egito, eles podiam escolher o que comiam. Prezado ouvinte, a nossa impaciência tem muito em comum com a deles. Não podemos decidir quanto tráfego haverá, não podemos decidir se nossos filhos irão cooperar a qualquer momento. Não podemos decidir quando ficaremos doentes ou quando um aparelho irá falhar, ou com que frequências as interrupções irão surgir. São tantas decisões tomadas por nós todos os dias, sem nosso consentimento ou mesmo contribuição. E os planos de Deus para nós são famosos por revirar nossos próprios planos. A impaciência, ela tenta lutar com Deus pelo controle, enquanto a paciência se ajoelha alegremente, com as mãos abertas, pronto para receber tudo o que Deus planejou e entregou. A impaciência murmura, reclama, enquanto a paciência se regozija, alegra, mesmo quando experimenta as verdadeiras dores da demora. Amado ouvinte, a impaciência é um pecado comum que muitos enfrentam, mas a palavra de Deus nos oferece orientações práticas para superá-lo. Filipenses 4 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Precisamos aprender a confiar no tempo de Deus, reconhecer que Deus tem o controle e o tempo perfeito para todas as coisas. Confie no plano e na vontade de Deus, sabendo que Ele está trabalhando em todas as circunstâncias. Lembre-se, prezado ouvinte, de que a paciência é um processo e requer a prática constante. Ao se voltar para Deus, confiar em seu tempo e se esforçar para desenvolver a paciência através do poder do Espírito Santo, você poderá superar a impaciência e experimentar a paz e a serenidade em todas as áreas da sua vida. Que Deus abençoe e aplique esta palavra no meu e no seu coração.